custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a análise do DIEESE de hoje é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Bom dia, Fausto. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vou falar com o Fausto sobre os últimos números ligados ao emprego, ao desemprego. Na última sexta-feira, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, mostrando que a taxa média de desemprego ficou estável no trimestre que foi encerrado no mês de janeiro, registrando 8,4%, o menor índice para este período desde 2015. Com isso, o número de desempregados foi estimado em quase 9 milhões de pessoas, uma queda de 25,3% na comparação anual. Já os ocupados são 98.636.000, 3,4% a mais em um ano. Esses números, Fausto, podem indicar para a gente um otimismo que a gente está virando, então, essa curva e finalmente a gente volta a ter uma retomada do emprego, do crescimento econômico. Qual é a avaliação a partir desses números do IBGE? Então, Rafael, nós estamos falando aí de um trimestre que termina em janeiro, né? Quando a gente está falando da PNAD contínua, a gente está falando de um acumulado que se faz trimestralmente, nesse caso, novembro, dezembro e janeiro, em que a gente vê, na verdade, o primeiro mês desse ano ainda. O que a gente vê em relação ao final do ano passado é uma relativa estabilidade em relação ao número de desempregados. Nós estamos com 9 milhões de desempregados, é um número bastante alto. Nós estamos com uma taxa de informalidade beirando os 40%, uma taxa de subutilização que ultrapassa 18%. Ou seja, nós ainda estamos com um mercado de trabalho bastante complicado, com dificuldades, em especial para aquele que está nos ouvindo e que está desempregado. A questão do desemprego no Brasil é uma questão complexa e que precisa ser enfrentada, e sim, ela está ligada ao nosso crescimento econômico. A gente vem numa trajetória de recuperação de emprego, mas é bom lembrar que essa recuperação ela veio nos meses anteriores, principalmente baseado num trabalho informal, num trabalho de baixa remuneração, num trabalho ainda bastante aquém das demandas da população em geral. E na outra ponta, a gente também está vendo que uma parte, inclusive, desse desemprego, Rafael, que caiu agora, ele tem mais a ver com as pessoas que deixaram de procurar emprego, que saíram efetivamente do mercado de trabalho, do que a geração propriamente dita de emprego. Então, o que isso significa? Nós começamos o ano, lembrando, é o primeiro ano ainda, inclusive, do governo Lula, o primeiro mês, né, do governo Lula, estou falando de janeiro, em que ainda o governo sequer tinha assumido, sequer as coisas estavam sendo colocadas, era um projeto que ainda está trabalhando, ainda está em montagem, mas ele mostra para a gente que é o início, que a questão do emprego é uma questão bastante importante, uma questão central na melhora de vida das pessoas. Não se reduz taxa de desemprego simplesmente com a economia parada, a economia precisa voltar a crescer, a economia precisa voltar a rodar, e ela precisa priorizar essa questão do emprego. Nós estamos numa semana em que a discussão da taxa de juros vai ser provavelmente o centro do debate econômico dessa semana, e ela tem muito a ver com essa discussão. Existe uma queda de braço aí entre o governo Lula e o Banco Central Autônomo, lembrando, o atual presidente do Banco Central foi escolhido pelo presidente anterior, a taxa de juros no Brasil é uma taxa de juros bastante alta, nós estamos no meio de uma discussão aí entre o sistema financeiro e o próprio governo, com relação, por exemplo, ao crédito consignado. Você não tem, de fato, ainda os elementos para dizer que nós estamos saindo aí, caminhando para um crescimento econômico. Nós estamos numa montagem de uma nova proposta de desenvolvimento que ainda está enfrentando as suas dificuldades, e uma delas, sem a menor dúvida, é o enfrentamento aí com o próprio sistema financeiro, que mantém ainda a taxa de juros muito alta e que de alguma forma vai atravando o nosso desenvolvimento. Nós temos que fazer esse debate grande aqui pelo país, mas nós temos que olhar com bastante cuidado em relação aos números que começam a aparecer. É um cenário internacional bastante difícil também, nós estamos vendo aí a quebradeira de alguns bancos, e o que tudo isso vai significar? Tem um espaço colocado, tem perspectivas, mas ainda vamos dizer que esses números indicam para nós que o patamar aí em relação ao emprego é um grande desafio para o nosso país. Emprego e renda no Brasil
precisam ser centrais no projeto de desenvolvimento e precisam ser centrais na estratégia de melhoria de vida da população brasileira. E você tocou num ponto que é fundamental, né, Fausto? Que é a qualidade do trabalho que foi gerado nesses últimos meses, né? Um trabalho, como você bem ressaltou, um trabalho informal, com baixa remuneração, e isso precisa ser atacado. Mas e a massa salarial? Agora, com o aumento do salário mínimo, a tendência de que esse percentual comece a melhorar? E uma outra avaliação que eu queria de você, Fausto, a gente percebe também que as fiscalizações do Ministério do Trabalho estão descobrindo cada vez mais casos de trabalhos ligados a trabalho análogo à escravidão. A importância também de enfrentar essa situação, né, Fausto? Bem, Rafael, a questão do trabalho precisa vir para o centro do debate econômico no nosso país. A população, em geral, precisa se posicionar, precisa questionar, precisa colocar, e, de alguma forma, a esfera econômica toda precisa ter o emprego como centro do nosso debate. Quando o trabalho melhora, quando os salários melhoram, a economia como um todo melhora, né? O comerciante vende, a fábrica produz, de certo modo tudo isso vai se reorganizando. É sempre bom lembrar, né? A gente tem uma taxa de juros por conta de se fala muito, né? Por conta de uma inflação muito alta, a inflação está tá dentro ainda do espectro da meta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a inflação que a gente vive hoje é uma inflação de custos e não uma inflação de consumo, de demanda, o que coloca para nós um debate importante para essa semana, que é o enfrentamento da taxa de juros. A questão do salário mínimo que está em discussão no governo agora, com as centrais sindicais, ela é central para esse debate. Uma política de valorização do salário mínimo coloca os mais pobres, aí, em especial a base da pirâmide dos assalariados, aí, com a possibilidade de você ter uma política que avance na sua renda. Isso é uma política ativa, né? Ou seja, de alguma forma, a política de valorização do salário mínimo é algo que coloca, de alguma forma, ali, o mercado de trabalho em discussão. Acho que isso para nós é bastante importante. Além disso, como você falou, começa a remontagem, inclusive, do Ministério do Trabalho e das ações vinculadas à questão do emprego e da renda no Brasil, começam a apontar os problemas do que foram os 4 anos que se passaram. Vamos lembrar que não só os 4 anos, mas isso tudo começa de alguma forma, essa desorganização a partir da reforma trabalhista de 17, e o que a gente está assistindo em grande medida em relação ali a encontrar, né, trabalhadores escravos, em análogos à escravidão, tem muito a ver com as mudanças em relação à própria terceirização, com as mudanças relativas à não responsabilização em especial das empresas ali que terceirizaram ao longo da proposta aí que foi aprovada em 2017 da reforma trabalhista. E o que a gente assistiu nos 4 anos do governo anterior, que foi o desmonte aí do Ministério do Trabalho e das ações de fiscalização. O que nós estamos vendo agora não é algo novo, é algo que já estava acontecendo, só que agora com as ações de fiscalização você vai encontrando e vai vendo um arcabouço aí que vai se juntando. De um lado o interesse, né, o interesse de mão de obra muito barata, o interesse de superexploração dos trabalhadores, em especial dos mais vulneráveis, se associa a mecanismos efetivos, né, de legislação que permite uma terceirização indistinta, uma terceirização que chega a esses absurdos que a gente está vendo. E antes a gente começou a fazer esse debate sobre a questão do trabalho análogo à escravidão nas grandes vinícolas, mas agora a gente já sabe que tem nos arrozais, que tem nos canaviais, que está espalhado por vários setores da economia brasileira, e isso a gente vai assistir muito provavelmente aí um descobrir de coisas que ficaram debaixo aí dos panos nos últimos 4 anos. A questão do trabalho emerge para nós hoje como uma demanda, como uma necessidade, e que, para você ver, né, Rafael, a gente fala tanto aí do trabalho 4.0, da indústria 4.0, mas a gente vai vendo, por meio da terceirização, os trabalhos análogos à escravidão e condições de trabalho aí que se remetem ao nosso passado muito triste aqui no Brasil.
E aí a gente tem também indicativos, né? Sinalizações. Por exemplo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, hoje e amanhã estará no Rio Grande do Sul, vai visitar a região vinícola, vai encontrar com o governador do Rio Grande do Sul. Isso demonstra que o governo não vai deixar que essa situação continue dessa forma. Isso dá uma sinalização para o mercado de trabalho como um todo que condições análogas à escravidão não serão toleradas por esse governo. A gente pode ter essa leitura? Bem, Rafael, esse já é um indicativo, né? Nós estamos no terceiro mês desse governo, e no atual governo, e nós já encontramos uma quantidade razoável aí de situações de trabalho análogo à escravidão maior do que a gente viu quase nos últimos 4 anos. Isso significa que a fiscalização está voltando, isso significa que há uma indicação muito clara do atual governo que algumas práticas não serão toleradas. Ao mesmo tempo, você abre grandes negociações, como a questão do salário mínimo, ao mesmo tempo você vai olhando ali toda a movimentação e todo o embate que está acontecendo no sistema financeiro. De alguma forma, o atual governo busca colocar a questão do trabalho na ordem do dia. Eu acho que esse é o grande desafio, né? O desafio de colocar o Brasil voltar a crescer, o Brasil voltar para a sua trajetória civilizatória e, de alguma forma, as questões do trabalho são fundamentais. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma economia de alguma coisa perto de 110 milhões de pessoas no mercado de trabalho. O Brasil é um país muito grande e muito variável, né? O Brasil é um país muito desigual do ponto de vista regional, desigual do ponto de vista da raça, do ponto de vista da cor, do ponto de vista das estruturas históricas do nosso trabalho. A questão de gênero é uma questão colocada importante, homens e mulheres ganham de maneira muito diferente, mulheres ganham menos, negros ganham menos do que brancos no Brasil. O Brasil é um país complexo, mas que precisa trazer à baila toda essa discussão. A questão do desemprego, a questão da renda, a questão do que a gente está assistindo, das situações muito complicadas de trabalho no nosso país, na verdade são indicadores de uma dificuldade que precisa ser enfrentada. O ministro Marinho tem uma intenção muito clara de fazer esse enfrentamento, mas é claro que isso não é tarefa só do Ministério do Trabalho, é tarefa do governo como um todo e, de alguma forma, da sociedade como um todo. Eu insisto, essa semana nós vamos assistir aí a discussão da taxa de juros do Copom, as centrais sindicais estão se organizando para questionar a manutenção da taxa de juros, a sociedade, de alguma forma, está numa queda de braço com o sistema financeiro. Tudo isso tem a ver com a questão do trabalho. Diminuir a superexploração do trabalho no Brasil é fundamental, e para isso você precisa de ações diversas e articuladas, não só do governo, mas da sociedade civil como um todo. Agradecer a participação do Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, boa semana para nós e a gente volta a se falar. Bom dia a todos novamente, Rafael, e boa semana. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.